Graça e paz, meus amados irmãos. Amém. É com grande alegria no coração que estamos reunidos aqui nessa noite para celebrarmos este culto de louvor e adoração a Deus. E eu, sinceramente, espero que nós possamos fazê-lo da forma como o Senhor deseja, porque a Bíblia diz que Deus está à procura de adoradores, mas não qualquer tipo de adoradores, está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém. Então vamos orar antes de prosseguir com a mensagem desta noite, clamarmos pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas, para entendermos a mensagem que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos te agradecer por esta noite, agradecemos por cada membro presente aqui, e agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade e pela alegria que é podermos realmente participar desse instante de culto, desse instante de adoração, e que possamos, de todo o nosso coração, ó Deus, oferecê-lo a Ti em espírito, isto é, de forma espiritual e também em verdade, com sinceridade, sem hipocrisia, sem pretensão, mas sim com toda a nossa dedicação, como Jesus Cristo nos desafiou, que devemos amar o Senhor de todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, de todo o nosso coração, com todas as nossas forças. E amparado a Deus nessas palavras de Cristo, que fazemos constantes na nossa própria oração, é que nós te pedimos em nome dele, que assim seja. Amém. Amém. Bem, nós estamos começando a entrar aí no chamado espírito natalino, né? Apesar da gente, como cristãos, ter outra abordagem a tudo isso, e nós vamos reservar os próximos 2 domingos para falarmos sobre o nascimento de Cristo, as implicações disso, a importância disso para as nossas vidas. E hoje nós queremos terminar um sermão que iniciamos no domingo passado, onde começamos a falar da importância de orarmos as Escrituras Sagradas, de incluirmos as Escrituras Sagradas no corpo das nossas próprias orações. E nós dissemos isso alegando que Deus fica muito contente e realmente se regozija quando Ele nos ouve orando de volta para Ele a sua própria palavra que Ele nos deu. Então é um grande privilégio que nós temos de misturarmos junto com as nossas próprias palavras, as palavras do próprio Deus, e levarmos tudo isso em oração para Ele. Domingo passado nós vimos os 5 primeiros motivos porque devemos conhecer bem a Bíblia, para que possamos fazer esse tipo de mistura, né? No bom sentido, entre as nossas palavras e a palavra de Deus, e integrarmos o texto bíblico com nossas próprias orações. Nós falamos de 5 motivos que eu quero apenas repetir como uma espécie de brevíssima introdução à sequência do sermão. Em primeiro lugar, nós falamos que é importante que nós conheçamos a Bíblia, porque verdades bíblicas são capazes de nos conduzir à salvação em Cristo. Só podemos ser salvos
se conhecermos o que a Bíblia diz. Não há nenhuma outra maneira, não há nenhum outro Salvador, a não ser o Salvador apresentado na Bíblia. Não há nenhuma outra forma de sermos salvos, a não ser a forma que Deus mesmo estabeleceu enviando seu Filho ao mundo. Em segundo lugar, devemos conhecer bem a Bíblia, porque a obediência às verdades bíblicas nos livra das garras de Satanás. A Bíblia diz que todos nós estávamos realmente presos nas garras do maligno. 1 João capítulo 5, João ainda insiste em dizer que aqueles que não são crentes, ou seja, aquilo que ele chama de mundo, que são as pessoas aí fora que não conhecem a Cristo, João diz: o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo está deitado, morto, sob pleno controle de Satanás. É por isso que nós temos tantas aberrações, tanta violência, tantas coisas indignas realmente dos seres humanos, praticadas por seres humanos. Eu me lembro que um professor meu no seminário disse, por mais que os cientistas e os homens de ciência desejem nos fazer descendentes de animais, nós não somos animais. Mas uma coisa nós temos que admitir: nós somos capazes de agir pior do que os animais. E essa é uma grande verdade. E é isso que nós temos visto, mas o conhecimento da Bíblia pode nos livrar de tudo isso. A terceira é que verdades bíblicas transmitem graça e paz. A gente começa nosso sermão aqui todo domingo com a expressão, com as palavras charis και ειρήνη. Graça e paz em grego, né? Charis και ειρήνη quer dizer graça e paz em grego. E então, por quê? Porque essas coisas, como nós vimos semana passada, elas podem ser multiplicadas na nossa vida. Elas podem crescer na nossa vida. Em quarto lugar, as verdades bíblicas nos santificam. Jesus, quando fez a sua oração sacerdotal, ele pediu ao Pai, em João 17, a favor dos seus discípulos e de todos nós, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E, em último lugar, as verdades bíblicas servem ao propósito do amor, de amarmos uns aos outros. O amor não é, como muitos pensam, um sentimento, né? Que eu tenho que sentir alguma coisa positiva e tal por alguém para poder amá-lo. Não, se fosse assim, Jesus jamais teria nos ordenado amar os nossos inimigos, porque é muito difícil você ter um bom sentimento com relação a um inimigo, alguém que você sabe que lhe quer mal, que quer lhe prejudicar. Mas o sentido do amor é que o amor faz alguma coisa por aquela pessoa, mesmo sendo ela nossa inimiga. E o maior exemplo que eu posso dar para vocês disso que eu estou falando é o exemplo que está na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, em Romanos capítulo 5, 8, esse versículo não está aí, ele veio agora no fluxo do sermão pelo Espírito, para ser recitado a vocês. Romanos 5, 8 diz o seguinte: porque Deus prova o seu amor para conosco, né? Tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois enquanto, verso 9, pois enquanto ainda éramos inimigos de Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, nós podemos amar o inimigo simplesmente estendendo a mão e fazendo alguma coisa de bom para ajudá-lo. Assim que nós amamos, por exemplo, os inimigos. E é como nós devemos amar todos
os irmãos. Então, o amor não é um sentimento, mas o amor é uma decisão de fazer o bem, independente da pessoa a quem aquilo é dirigido, né? Pode ser uma pessoa má, pode ser uma pessoa que nos persegue, pode ser uma pessoa que não nos agrada por algum motivo, que talvez tenha feito mal a alguém da nossa família, mas o amor exige de nós que, estando ao alcance da nossa mão, nós possamos ajudar aquela pessoa, né? E é exatamente esse o ensinamento, por exemplo, da parábola do samaritano. Judeus e samaritanos eram inimigos mortais, mas o samaritano, vendo aquele homem provavelmente judeu, né, teve profunda compaixão dele e então foi, né, fez todo aquele serviço, aquele cuidado todo, até o pagamento final, como Cristo também foi até o fim e pagou a nossa dívida integralmente, né? Então, com isso terminamos essa rememoração aí da primeira parte do sermão. Hoje nós queremos alistar mais 5 motivos porque devemos conhecer e orar as Escrituras Sagradas. E, da mesma forma que na semana passada nós começamos introduzindo 2 ideias, hoje também queremos introduzir 2 ideias. A primeira é que o Deus da Bíblia, o Deus que nós encontramos na Bíblia, é chamado em Salmo 31:5, agora sim vamos começar com a projeção. Salmo 31:5, o salmista diz assim: nas tuas mãos entrego o meu espírito. Não há melhores mãos nas quais nós podemos entregar a nossa vida do que as próprias mãos de Deus. E aí o salmista diz: tu me remiste, que quer dizer, em outras palavras, tu me perdoaste. O Senhor trouxe perdão na minha vida, porque, Senhor Deus, tu és o Senhor Deus da verdade. Então, o Deus que escreveu a Bíblia é o Deus da verdade. E é por isso que a Bíblia diz que Deus não pode mentir. Se Ele é o Deus da verdade, Ele não pode mentir, né? E então, agora, já Satanás ou o diabo, esse outro personagem bíblico também, alguns dizem assim, o arqui-inimigo de Deus. Bom, Deus pode ter inimigos pequenos ou grandes, mas ele de fato não tem nenhum inimigo que lhe seja no mesmo nível, na mesma proporção, ou alguma coisa assim, né? O diabo pode ter seus poderes, mas Deus é todo poderoso, diferente. Esses conceitos são muito importantes da gente aprender. Em João 8,44, nós lemos o seguinte: Jesus falando com os judeus do seu dia, que estavam numa longa conversa com ele, vocês podem ver aí o versículo 44 do capítulo 8, e eles estavam tendo um diálogo de ida e volta sobre uma série de fatores, e aí esses judeus eles foram escalando na sua pretensão, somos filhos de Abraão. Aí Jesus diz: não, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não tentariam me matar. Não, para com isso. Então, nós somos filhos de Deus, muito mais do que filhos de Abraão. E aí Jesus diz assim: não, vocês estão enganados. Vós sois, eu não pus a palavra filhos aqui, mas nós podemos pôr. Vós sois filhos do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade,
porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então nós temos que compreender que uma grande luta espiritual que sempre vai existir dentro de nós, com relação à leitura da Bíblia, é que as verdades bíblicas irão sempre nos trazer mais e mais convicção sobre Deus e a necessidade de uma vida santa, a necessidade de uma vida pura, a necessidade de uma vida correta diante de Deus e uma vida que esteja isenta dessas coisas, de imoralidade sexual, de idolatria e especialmente de mentira. Como é feio mentir para as pessoas, né? Lá em casa, Simone e eu tínhamos, assim, sentíamos um nojo tão grande pela mentira, que talvez essa tenha sido a marca mais indelével que nós deixamos gravada na mente dos nossos filhos. Não mintam. Né? Por quê? Porque fatalmente será descoberto, fatalmente virá à tona. Muitas vezes a pessoa acha que para quem eu estou mentindo, ela é uma bobinha, eu posso inventar qualquer história e tal. E a pessoa sabe na hora que você está mentindo. Né? Então, eu estava um dia na loja, quando a gente tinha a loja aqui, eu respondendo a palavras cruzadas num jornal, e aí o enunciado era mentira, uma forma de mentira, alguma coisa assim. E tinha 6 letras. Aí eu falei assim, uma forma de mentira com 6 letras, amor. Ela falou, lorota. Aí, mal ela terminou de falar, entrou um cara na loja. O cara mais loroteiro que nós conhecemos. E ele veio logo com aquele papo, que ele estava precisando de muita ajuda, que não sei o quê e tal. E nós já tínhamos ajudado ele dezenas de vezes, já tínhamos até nos cansado. Falei, olha, dessa vez realmente não vai dar, nós já fizemos por você mais do que podíamos, nós convidamos você para vir à igreja, fomos buscar você na sua casa dezenas de vezes. Eu e o Nata fomos lá 2 vezes, né, seu Nata? Deixar mantimentos para aquele casal, ele sabe de quem eu estou falando. E, então, eles queriam dinheiro realmente para cachaça, para beber cachaça, os 2, né? Então, quando a gente descobriu tudo isso, né, aí nós suspendemos todas as ajudas. Nós dávamos uma cesta básica, íamos buscar, trazer para a igreja, levar de volta, depois começaram a dar desculpa, que ela não estava se sentindo bem, que ele não estava se sentindo bem. Né, mas aí, falando com os vizinhos, fomos descobrindo que a gente saía, eles saíam imediatamente para a rua e voltavam para casa embriagados e tal e tal. Então, o pai da mentira é o diabo. Portanto, veja bem, quando nós mentimos, quando nós falamos a verdade, nós nos parecemos com filhos de Deus. Mas quando nós mentimos, nos parecemos com os filhos do diabo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio aí. Então, diante dessas 2 realidades, nós podemos então prosseguir com os motivos por que devemos orar as Escrituras Sagradas. O 6º motivo é porque verdades bíblicas nos protegem do erro, né? E nós podemos errar na nossa compreensão das Escrituras, e pessoas podem nos fazer errar, né? Tem pessoas malvadas que pegam um sujeito, coitado, perdido aí, e ele diz, olha, eu preciso chegar em tal cidade,
Ah, então, o senhor está na direção certa, pode andar mais 100 quilômetros aqui, que o senhor vai ver as placas para essa cidade. Né? E a cidade está para o lado de cá. E o cara vai, os 100 quilômetros nessa direção, e quando ele chega lá, aí alguém compassivo diz, não, você está muito longe, vem aqui que eu vou te mostrar no mapa e tal. Aí você percebe como você foi enganado. Então, a palavra de Deus nos protege desses erros, dessas coisas, né? Muitos se iludem achando que o erro e a mentira são ensinadas por pessoas com aparência de demônio, né? Ou aparência do próprio Satanás, aquele bicho chifrudo, vermelho, soltando fogo pelas ventas, com um rabo terminando num triângulo e tal, essas coisas todas, né? Mas a grande verdade é, se o diabo agisse assim, ele assustaria as pessoas. Ninguém ia querer ouvir ele. Muito pelo contrário, né? 2 Coríntios 11, 13 a 15, nos diz o seguinte: os falsos apóstolos, né, Paulo estava se referindo a um grupo de homens que estavam infestando a igreja de Corinto, ele diz, esses tais são falsos apóstolos. Né? E como tem falso apóstolo, né? Obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Então, o cara diz que ele é apóstolo de Cristo. Tem um apóstolo aí que diz que é apóstolo de Cristo e que no dia 15 de outubro ele fez uma profecia de que iria chover tanto, mas tanto no estado de São Paulo, e aí podem vir me cobrar, que todas as represas, não era só uma não, todas as represas do estado iam transbordar. Avisa o governador aí, que aqui nesse país tem um homem de Deus, e eu profetizo chuva em abundante, ele falou. Não falou nem chuva em abundância, falou chuva em abundante sobre todo o estado de São Paulo, e todas as represas irão ficar cheias até a boca. Bem, eu digo para vocês que ainda bem que eu não prendi a respiração, esperando encher as represas, né? Nem também fiquei em pé esperando. Eu sentei e continuei respirando normal, porque eu sabia que aquilo tudo era apenas uma papagaiada, né? Já havia uma previsão de que haveria chuvas na segunda metade de outubro, mas chuva é chuva. Pode chover muito, pode chover pouco, né? Mas certamente não encheu nenhum dos reservatórios, né? O Cantareira, pelo contrário, hoje está mais baixo do que estava em meados de outubro, e assim sucessivamente. Então, Paulo diz no versículo 14, então nós não devemos nos admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz, ele sobe nos púlpitos, ele prega do lugar mais dignificado, do lugar onde nós devemos subir aqui com temor e tremor nos nossos corações, porque vamos falar em nome de Deus. E não podemos falar qualquer coisa. Então, Paulo termina dizendo, se o diabo age assim, verso 15, não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Aí esses homens sobem nos púlpitos, dizem que são homens de Deus, e ai de você, se você tocar no mugido do Senhor. Desculpe, eles falam ungido do Senhor, mas para mim eles são apenas um mugido do Senhor, né?
Não tem unção nenhuma da parte de Deus na vida desses homens, né? Eles são apenas pretensiosos e usam essas coisas para assustar as pessoas simples. Não pode falar, não pode criticar, né? Então, com isso, se tornam inatacáveis. Não podem ser criticados, não podem ser atingidos de forma nenhuma. Mas Paulo diz, eles são falsos apóstolos, fraudulentos, obreiros fraudulentos e etc. E em Efésios capítulo 4, versos 13 e 14, Paulo diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o objetivo da fé cristã, chegarmos na unidade. Mas é difícil, né? Sabe por que é difícil? Porque tem muita gente ensinando a mentira, dividindo a igreja. Pessoas que estão dispostas a seguir seus líderes, mesmo sabendo que eles são mentirosos, né? Muitos me escrevem dizendo, olha, eu sei que o pastor aí que você fez uma referência, que ele não é correto e tal, mas deixa isso na mão de Deus. Não, ele vai ser julgado por Deus. Mas nós não podemos tolerar o erro aqui também não, porque o erro contamina, envenena, destrói, mata as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E aí, verso 14, Paulo diz assim, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, né? A coisa não é feita de forma descarada, é feita de forma ardilosa. Fala um monte de verdade e coloca um pouco de mentira no meio de tudo aquilo lá. E com isso as pessoas vão sendo envenenadas lentamente, vagarosamente, até morrerem, até se afastarem de Deus por causa do erro. Pela artimanha dos homens, pela astúcia, né? Isso nos lembra o Bolânios aí que faleceu essa semana, não contavam com minha astúcia. Pela astúcia com que induzem ao erro, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado e saber que somente as verdades bíblicas podem nos proteger dos ensinamentos errados. As verdades bíblicas são a esperança do céu. Esse versículo maravilhoso de 1 Coríntios 13, 12, na nova tradução na linguagem de hoje, diz, o que agora vemos é como uma imagem imperfeita num espelho embaçado. Mas depois veremos face a face. Agora, o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Essa é uma promessa para você e para mim. Nós devemos acalentar essa promessa em nossos corações, deixá-la aquecer nossos corações. O que nos espera, né, se nós já temos uma vida privilegiada aqui em conhecer e andar com Deus, em ter paz no coração, em ter verdadeira alegria, em experimentarmos verdadeiro amor na comunhão cristã e tantas outras coisas boas, imagine no céu. Imagine no céu, aonde a Bíblia diz, lá não haverá mais choro, certo? Lá não existirá mais a morte, não haverá mais separação, o pecado não entrará mais ali, não haverá nada que possa macular, manchar, criar alguma dificuldade, problema no céu. Então, nosso conhecimento agora acerca das coisas da eternidade é limitado, mas
não de todo ausente, porque a Bíblia nos fala muito acerca da vida na eternidade. Jesus Cristo mesmo disse, eu vou, mas eu voltarei. Eu só vou para preparar-vos lugar. E quando eu tiver ido e preparado o lugar, eu voltarei. Para que onde eu esteja, estejais vós também. É o que Ele quer, é o que Cristo quer. Não é o que nós queremos, é o que Cristo quer. E Ele nos convida para participarmos disso. Então, temos alguns flashes assim da eternidade, né, que brilham diante dos nossos olhos. E existem muitas promessas nas Escrituras que, dependendo do caso e do momento em que lemos essas verdades, elas podem aquecer nossos corações com o conforto divino, ou, em outros casos, podem até mesmo incendiar nossos corações com fervor e zelo pela causa divina, porque sabemos que algo melhor nos aguarda. Em oitavo lugar, verdades bíblicas, nós devemos saber disso, são resistidas por muitas pessoas. Né? Nós que estamos aqui há 5 anos, muitos membros da igreja aqui já participaram conosco de várias atividades de distribuição de folhetos, de Evangelho de São João, de convites para eventos especiais aqui na igreja, de cada dia do mês de dezembro, de um monte de coisas. Depois de 5 anos, graças a Deus, quem vai dizer graças a Deus? Graças a Deus. Hoje nós vamos estar recebendo a primeira habitante do Jardim do Trevo, que veio para a nossa igreja e está conosco há alguns meses e disse, olha, eu gostaria realmente de ficar aqui, de me vincular aqui, de continuar com os irmãos. Então, essa aqui é a nossa desbravadora, ela que abriu o caminho e atrás dela a nossa oração é que Deus mande muitos outros. Amém. Às vezes Deus nos agracia com pessoas de outra forma, mandando gente de outras cidades como o Dani e a Bruna, cujos pais estão aqui. A gente agradece a presença de vocês. E Deus vai fazendo a sua obra. A obra de Deus não para. E o pastor fica doente e precisa ser internado, tem que fazer ponte de safena e não sei o quê, ficar 1 mês em recuperação. Diz, o que vai acontecer com aquela igreja? Nada. A igreja, quando eu voltei aqui, a igreja estava pulsando igualzinho quando eu saí. Porque Deus é que cuida do seu povo. Né? E isso é maravilhoso para nós. Então, agora, aqui nós encontramos todo tipo de gente, né? Especialmente João e Emerson, que me acompanharam a maioria das vezes quando nós saímos aí. Ouvimos todo tipo de conversa, né? E eu me lembro daquela moça, a moça que você me ligou, antes de morar onde ela estava morando. Ela morava na segunda casa aqui, na primeira, não nessa esquina aqui, mas na segunda esquina, na segunda casa. E eu me lembro que eu bati no portão dela, e ela veio tão sofrida no portão. E ela falou para mim assim, olha, eu preciso demais ir lá na sua igreja. Falei, então venha, porque lá você vai receber tudo que você precisa, de apoio, de carinho e tal. E essa moça veio 2 vezes à nossa igreja. A segunda vez faz uns 3 meses, mais ou menos. Ela veio aqui já com a filhinha de colo que ela tinha, veio com uma vizinha, uma parente, não sei quem estava com ela aí, e eu falei para ela, eu estou muito contente de te ver aqui, mas eu falei para ela, dessa vez vai durar? Ela falou, vai, porque eu me encontrei aqui. Eu estou muito feliz aqui, eu vou voltar todo domingo. Aí eu falei, amém, que Deus te abençoe e tal.
Infelizmente, nunca mais vimos essa moça. E agora não temos nem certeza se haveremos algum dia, porque o marido dela enlouqueceu aí há 2, 3 semanas atrás e veio aí na porta da casa dela, matou ela no portão de casa e entrou dentro de casa e se matou. Vocês ouviram contar essa história aí, né? Um negócio terrível aqui no Jardim do Trevo. Um bairro tão aparentemente assim, mas o ser humano é um bicho mesmo, né? Então, muitas pessoas que não querem ouvir. Alguns querem ouvir, mas a maioria não quer ouvir. Ah, já tenho minha própria religião, rapaz, não preciso de religião nenhuma, não. Certo, bom. Nós não brigamos com ninguém, né, Emerson? O cara não quer, a gente agradece. Olha, pelo menos deixar um folhetinho com o senhor. Pendura aí no portão, aí que depois eu vou pegar. Tá bom, a gente pega e pendura, não tem negócio de dizer, não, então não vem pegar, a gente vira as costas e vai embora. Não, vai fazendo a obra de Deus. 2 Timóteo 4,3 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Não é assim? Eles querem ouvir de tudo. Agora, falou no Deus da Bíblia, o cara gela. De repente, ele gela, ele perde o interesse, ele sente uma dor de barriga, ele tem que sair, ele acabou de lembrar que o pai morreu e ele tem que enterrar o pai, etc. E tal. É umas coisas assim que a gente sabe que não tem nada a ver, né? Então, vejam alguns casos, só para ilustrar rapidamente. O que leva uma pessoa a acreditar que é possível fazer contato com os mortos? Eu entendo que muita dor, sofrimento, uma ideia de alívio, de descanso e tal, mas a Bíblia é bem clara, os mortos eles não voltam. Não adianta, você pode tentar, mas eles não voltam. Ou você está sendo vítima de um engodo, né? De um engano aí, ou você está sendo vítima de forças demoníacas, diabólicas e tal, e daí para pior, né? Então, o que leva rapazinhos, adolescentes, jovenzinhos de 17, 18, 19 anos, a saírem do seu país, no hemisfério norte, e virem para São João da Boa Vista? Andar de 2 em 2, já sabem de que eu estou falando, né? Jovenzinhos, crachazinho escrito ancião. Ele tem 18 anos, mas ele já é ancião. Então, ancião fulano de tal, e eles vão batendo na porta da sua casa, e eles vêm e sentam conosco, como sentaram na minha casa lá em São Paulo, e me disseram que o senhor sabia que a nossa igreja é a única igreja que tem 12 apóstolos, igual à igreja original de Jesus Cristo. Aí eu sou muito cara de pau nessas coisas, né? Então eu falei assim, é mesmo? É. O senhor gostaria de ver os nossos 12 apóstolos? Eu falei, muito. Então eles têm umas pastas lá, eles abriram a pasta lá e me mostraram uma foto. Aí quando eles me mostraram a foto, mostra a foto. Eu falei para eles assim, com licença. E comecei, além daquela imagem grosseira de Cristo ali, né? Comecei aqui na ponta. 1, 2, alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí eu falei assim, não eram 12? Como é que na foto tem 15? Ah, não, é porque são 12 apóstolos e 3 presidentes. Eu falei, então já não é igual à igreja de Cristo, que a igreja de Cristo tinha só 12 apóstolos. Aí, imediatamente, eles se levantam, que eles veem que foram desmascarados,
Eles se levantam, eles têm um discurso de saída decorado. Creio que a igreja dos santos dos últimos dias é a única igreja verdadeira e que Joseph Smith é verdadeiro profeta de Deus. Muito obrigado pela sua atenção, até logo, boa tarde e tal. E foram embora. E nunca mais voltaram. Devem ter feito um X bem grande lá no meu endereço na Scragnoli Dória, né? Então, o que leva esses meninos a se dedicarem tanto? O engano, a ilusão, a promessa de vida eterna. O que faz as pessoas acreditarem que uma imagem de escultura, né, como se fosse uma bonequinha de louça, mostra aí a bonequinha de louça, essa aí chama Senhora de Fátima, vem lá de Portugal. Eu digo que é uma bonequinha de louça porque ela é de louça. Se você bater assim no nariz dela, o nariz dela voa para o espaço, né? E ela é incapaz de fazer qualquer coisa para se defender. Então, se você não pode nem se defender, vai defender a mim, né? Então, ou então, há uma imagem de um preto velho, de terno branco, gravata vermelha, segurando um grosso charuto, esse aí, chamado, olha o nome dele, Zé Pilintra. Eles próprios dizem, é um demônio chamado Zé Pilintra. Então, o que leva as pessoas a acreditar que bonequinhas de louça, bonecos toscos como esse daí, podem fazer alguma coisa para ajudar nas suas vidas? É como diz aqui, se cercam de mestres porque sentem comichão nos ouvidos, querem ouvir não o que precisam, mas o que gostariam de ouvir. E aí são facilmente enganados. Bem, eu não preciso ir muito mais longe, mas eu digo para você, quando você fala para essas mesmas pessoas acerca da Bíblia e da salvação gratuita em Cristo, muitos já disseram para mim e para vocês, você está louco, cara. Salvação de graça, você é louco. Onde já se viu isso? Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas a Bíblia diz que Jesus já fez tudo. Não. Jesus não pode ter feito tudo. Jesus fez uma boa parte, mas não tudo. Esse é o papo. Mas o Paulo diz que o Evangelho é loucura. Para os que se perdem, né? O Evangelho é loucura para os que se perdem. E é mesmo, né? Então, bem lembrado, seu Natanael. É até bíblico isso daí, né? Então, eles nos chamarem de loucos é parte do esquema mesmo. Nona e penúltima verdade é que verdades bíblicas usadas corretamente são do agrado de Deus. Deus gosta quando nós usamos a Bíblia de forma correta. 2 Timóteo 2,15, na nova tradução na linguagem de hoje, diz: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Faça tudo o que você puder. Não invente. Pregue o Evangelho. Você só sabe algumas coisas, pregue essas coisas. Deus é capaz de converter as pessoas com o que você sabe, não com o que você não sabe. Não precisa inventar. Então, tem gente que, só porque a igreja é chamada de igreja cristã, tem esse nome no meio, ou pentecostal, ou não sei o que e tal, então é tudo igual. Tudo igual, não tem diferença. Não, não é não. Não é tudo igual, não. Tem pessoas que são inteligentes, né? Elas conseguem ler o texto bíblico e achar que sabe o que aquele texto diz, né? E aí acabam ensinando um monte de bobagens. Por exemplo, um caso, eu vou ilustrar aqui usando
o nosso amigo Edir Macedo. Mostra a foto do Rabino Edir Macedo aí, por favor. Aí está, Rabino Edir Macedo, no seu templo de Salomão, seu quipazinho na cabeça, sua barba aarônica, abraâmica, etc. Seu talit de oração, totalmente paramentado como um rabino judeu, não tem nada a ver com um pastor cristão. Eu ouvi esse homem dizendo um dia o seguinte acerca das bodas de Canaã. Todo mundo sabe aqui o que são as bodas de Canaã, né? Aquele milagre, o primeiro milagre que Cristo fez, que foi transformar a água em vinho. Aí Edir Macedo leu e lascou o seguinte, ele falou que aquele milagre foi de uma inutilidade perversa, porque foi uma perda de poder, desperdício de poder. Em vez de libertar alguém que estava paralítico, em vez de curar alguém, em vez de fazer isso, aquilo e tal, Jesus fez o quê? Transformou a água em vinho. Aquilo serviu para quê? Só para a alegria daquelas pessoas que estavam na festa e tal, e tal, e tal. Mas eu pergunto, honestamente falando, é isso que o texto nos ensina? Que a continuidade do Evangelho de João nos ensina? Não. O que aquele texto nos ensina é que Jesus é tão capaz de transformar água em vinho, como ele é capaz de transformar a minha e a tua vida da água para o vinho, de pegar gente imprestável como nós e fazer alguma coisa bonita para Deus das nossas vidas. Amém. Essa que é a verdade. É isso que aquela mensagem quer ensinar. Um outro exemplo é o nosso nobre deputado. Agora tem que tomar cuidado, porque se for denunciado, posso até preso, né? Nosso nobre deputado Marco Feliciano, que... Primeiro ele falou uma frase assim, aleatória, que não tem nada com a Bíblia. Ele disse que a AIDS é uma doença gay. A doença gay. Uma doença que veio desse povo. Não é verdade. Pastor e deputado Marco Feliciano. Ele é um idiota, né? Desculpe falar. Além de não ser verdade, ele é um idiota. Primeiro que a AIDS não é uma doença. O S, na palavra AIDS, quer dizer síndrome. A AIDS é uma síndrome. A AIDS é uma combinação de coisas, e não uma única doença. Por isso que ela é chamada de síndrome. Né? Doença gay, eu não sabia que tinha doença gay, que tinha doença de gente que mexe com informática. Tem? Você acha que tem alguma doença? Você mexe com informática, né? Eu também mexi por muitos anos, meu filho também. Não sei se a gente tem essa doença da informática, é alguma coisa. Veio desse povo. É um povo? Os gays são um povo? Eu conheço o povo brasileiro, o povo paraguaio, o povo argentino, o povo russo. Agora, eu conheço um grupo de pessoas que têm AIDS ou que são gays, etc. e tal, mas não um povo. Né? Mas isso aí foi genérico. Pode tira ele do ar, que ele é uma pessoa muito desagradável. Num sermão que ele pregou, ele disse o seguinte: eu tenho o Emerson como testemunha aqui, que o dia que eu contei isso aqui a primeira vez, o Emerson depois falou para mim, eu fui lá, eu vi o vídeo que você falou. Ele fala no vídeo o seguinte: eu vou falar aqui uma coisa agora. É assim ou não é, Emerson? Deus que me guarde do que eu vou falar. É ou não é? Ele fala assim mesmo. Deus que me guarde do que eu vou falar. Então não fala, cara. Vai falar besteira, é melhor não falar. Vou falar aqui uma coisa agora. Deus que me guarde do que eu vou falar. De que Deus só pode fazer qualquer coisa no planeta Terra se Ele tiver autorização
do ser humano. Aí eu fui, aí eu perguntei para mim mesmo assim, de qual ser humano? Porque tem muito ser humano, tem 7 bilhões e 200 milhões no planeta Terra. Será que o cara não se toca? Vai perguntar para quem? Para Sua Excelência, o deputado, nobre deputado? Sim. Agora, o Deus Todo-Poderoso vai perguntar para uma reles criatura mortal, tu és o pó e ao pó voltarás. Escuta, eu posso fazer isso no seu planetinha? Ou quer dizer, no meu planetinha, né? Porque fui eu que criei, então é meu, né? Dá para entender o que eu estou falando aqui? Então é isso. Quanta bobagem. E, em último lugar, verdades bíblicas devem sempre crescer. Verdades bíblicas, nós devemos sempre crescer no conhecimento das mesmas, como Pedro nos diz em 2 Pedro 3,18. 2 Pedro 3,18, ele diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescei na graça e no conhecimento. A Ele seja glória, tanto agora, no tempo, como no dia eterno. Então, para concluir, quanto mais conhecemos as Escrituras Sagradas, mais capazes nos tornamos de usar as mesmas em nossas orações. Quanto mais conhecemos, mais forte e maior torna-se a nossa esperança do céu, e somos fortalecidos para passar pelo desenlace final dessa vida que chamamos de morte para a eternidade, aonde Jesus nos espera. Tem outra religião aí que anda de 2 em 2 também, mas eles não são jovenzinhos, são já pessoas adultas, às vezes vêm com a família toda, batem de porta em porta, também se sabem de que eu estou falando, né? Das testemunhas, né? E adventistas do 7º dia também creem nisso, de que quando uma pessoa morre, a alma fica dormindo no caixão. Isso é uma mentira. A Bíblia, nós falamos que a Bíblia é a verdade. E a verdade diz o seguinte em Filipenses 1:23. Filipenses 1:23. Paulo diz assim: ora, de um e outro lado estou constrangido. Tenho desejo de partir dessa vida. Partir e estar com Cristo. Não partir e ficar dormindo no caixão. Não partir e ficar lá debaixo da terra, com as baratas andando por cima de mim. Coisa nojenta, né, Rosa? Nada disso. Se eu partir, eu quero estar com Cristo. O que é incomparavelmente melhor. Eu preciso ficar aqui para ajudar vocês. Mas se eu tiver que partir, é uma boa. Muito melhor do que ficar aqui. Porque quando a gente parte, a gente vai direto para a presença de Deus. Não é maravilhoso isso? Amém. Vai direto para a presença de Deus. Não existe isso, né, de sono da alma. O corpo fica lá, ele vai se decompor, tu és o pó, ao pó voltarás. Mas nossos queridos, aqueles que já partiram antes de nós, já desfrutam agora mesmo da gloriosa, né, e confortadora comunhão com o nosso amado Salvador. Então, se isso não toca no seu coração, não quebranta o seu coração a ponto de lágrimas, eu não sei o que poderia fazer. Porque Deus é muito bom. Como Deus é bom. Quanto mais conhecemos a Bíblia, somos mais fortes contra os falsos ensinamentos e podemos reconhecê-los de longe. O cara abriu a boca lá, 3 quilômetros, você já sabe que... Né? Também somos mais capazes de dar respostas apropriadas a todos os falsos ensinamentos, falando a verdade
e ensinando às pessoas o verdadeiro caminho de Deus. Por fim, para terminar tudo, nós somos capazes de crescer nesse conhecimento todos os dias da nossa vida, até aquele grande dia quando estaremos na presença do Senhor. Amém. Que Deus seja misericordioso como Ele é, bondoso como Ele é, e agracie a todos vocês com essas verdades que possam ser transformadas em realidades na sua e na minha vida, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos.